A campanha Maio Laranja foi reforçada na cidade de Barra do Garças, lembrando o caso Isabelle Negrão, a menina de 5 anos com síndrome de Down, que foi estuprada e faleceu no dia 11 de outubro de 2023. Quase 2 anos depois desse fato de repercussão em Mato Grosso, o autor do crime ainda não foi preso. A ampliação da campanha em Barra do Garças surgiu após o projeto da vereadora Bianca de Freitas, que lembrou desse fato lamentável e de outros, onde crianças e adolescentes foram vítimas na região. Nessa legislatura, nós aprovamos aqui a Lei do Maio Laranja, que estabelece o mês de maio como um mês de enfrentamento de combate ao abuso e à exploração sexual infantil da criança e do adolescente. Então, essa é uma lei que garante aos jovens, às crianças, aos adolescentes, integridade na sua sexualidade, bem-estar, saúde, porque nós vemos que em Barra do Garças nós temos casos reincidentes de violência com crianças, violência sexual, muitos crimes, inclusive, não solucionados. Essa lei leva o nome da Isabelle Negrão, que é aquela criança de 5 anos, portadora de síndrome de Down, que morreu, né, infelizmente, em decorrência de um abuso sexual. Aliás, um caso que não foi resolvido, né, vereadora? Que até hoje a polícia não deu conta de resolvê-lo. Infelizmente, nós seguimos sem solução, nós seguimos sem nenhuma explicação também. Ninguém foi preso, né? A gente teve a avó da criança que foi levada à polícia, mas esse caso não tem uma solução fixa ainda, viável, realmente não foi, ele foi apurado, mas não foi solucionado. Então é uma lei e é um mês aí dedicado ao combate de tudo isso, para que a gente possa garantir às crianças segurança e bem-estar. Aliás, vereador, a lei é de sua autoria que cria esse Maio Laranja com o nome Isabelle Negrão? Isso, essa é uma lei de minha autoria que foi aprovada nessa legislatura. Nós aprovamos tem um pouco mais de 2 meses, né? Foi no mês de fevereiro, e as ações já estão sendo realizadas pela Prefeitura Municipal, pelo CREAS, já estão acontecendo palestras nas escolas, ensinando para as crianças onde que o adulto pode tocar no corpinho dela, onde não pode, o que o adulto pode fazer, qual adulto é autorizado a triscar, a pegar nessa criança, para que elas saibam identificar. O importante é a criança saber comunicar esse abuso antes da gente ter aí, infelizmente, esses casos fatais que nós temos tido. A gente vê também casos de crianças às vezes desaparecidas, comunicadas pelos pais, inclusive uma crescente desse tipo de caso, e a lei também serve para que esses pais tomem alguma consciência ou pessoas responsáveis. É importante a gente trabalhar essa conscientização para que haja comunicação. O principal problema que nós temos hoje é a falta de comunicação. Os pais acham que precisam ser duros e rígidos com as crianças e acabam passando dos limites e não conversando. Uma criança precisa de atrativos e de conversas realmente eficientes. Quando você vai fazer uma palestra, quando você vai em algum lugar passar alguma informação, você começa quebrando gelo, você tem conversas um pouco descontraídas. Com o filho da gente também tem que ser assim. A gente tem que saber abordar a criança para que ela não tenha medo de contar. Então, muitas vezes a criança tem um namoradinho virtual, ou faz um amiguinho virtual e acaba se evadindo da sua casa, desaparecendo e se expondo a riscos ainda maiores porque não conversou, não levou para o pai e para a mãe o que estava acontecendo, quem tinha conhecido, com quem estava conversando. Então, é importante estabelecer essa comunicação interna dentro de casa. Eu parabenizo a senhora, vereador, por trazer esse assunto à luz da Câmara, participação dos colegas vereadores, porque Barra tem um histórico muito ruim nesse assunto. Eu vou lembrar de um caso que do início dos anos 2000, que chocou Barra do Garças, que foi o caso do menino John Lennon, que também caiu no esquecimento e não foi resolvido. Um dos casos que também não foi resolvido. Isso, a gente tem essa crescente de casos, não só em Barra do Garças, mas a nível de Brasil. A gente precisa quebrar esse tabu, falar de sexualidade não é incentivar as crianças ao ato sexual, é desmistificar isso para que elas entendam o que pode, o que não pode, quem tem autorização e quem não tem. Então a gente precisa parar de tornar tudo isso um mito para que as crianças tenham liberdade para falar sobre esse assunto. A Câmara Municipal também, com iniciativa da Prefeitura, iniciou uma campanha sobre os lotes sujos, né? Fala como está o andamento disso, tem até uma lei que pune as pessoas que estão com o lote baldio sujo e às vezes acabam gerando queimadas irregulares. Fala como está o andamento desse projeto. Nós já temos uma lei municipal, na verdade no Brasil inteiro, que proíbe, né, o direito de propriedade. Ele estabelece que a pessoa tem que cuidar da sua propriedade, então ela tem que cuidar do seu lote. Isso não é a nível de Barra do Garças, isso é a nível federal, a pessoa tem essa obrigação. Em Barra do Garças nós já temos uma lei municipal, só que essa lei previa o seguinte: a prefeitura tinha que notificar
cada proprietário e depois de passados 30 dias que a prefeitura podia multar. O que estava acontecendo? Era muito lote, era muita demanda e a prefeitura não conseguia. Então a prefeitura, por meio de um decreto, decretou que todos os proprietários de lotes em Barra do Garças estão automaticamente notificados. Então, a partir dos 30 dias decorridos dessa notificação, pode sim se incorrer numa multa de 200 UFPBG, que dá aí em torno de R$1.000 e poucos. Então, vale a pena limpar o lote, né? É realmente coercitiva para as pessoas, para a gente ter essa limpeza, não só por estética. Eu recebi diversos relatos de animais peçonhentos, escorpião, cobra, em lotes baldios, que do lado tem uma residência com uma criança pequena, com um bebê, e expondo ao risco essas pessoas. Então, foi um decreto assinado pela prefeitura, e nós aqui que recebemos essas demandas todas as semanas de pessoas que moram do lado de terrenos baldios, que precisam que eles sejam limpos, tivemos a iniciativa de divulgar, para que as pessoas tenham ciência desse decreto, que elas saibam que elas estão notificadas e que a partir disso ela pode sim se incorrer em uma multa a partir do dia 30 de maio. Então, depois do dia 30 de maio, passa o prazo aí dessa notificação que a prefeitura estabeleceu e aí sim pode se incorrer em multa. E, na verdade, a multa é porque a prefeitura vai limpar o lote. Então, o lote será limpo pela prefeitura e aí a pessoa vai receber uma multa aí arcando com a limpeza do lote que a prefeitura vai fazer.